E aí, meu povo, tudo bom? Tudo bom? Tudo bem? Fala, galerinha da segunda série, amebinhas, bocós da minha vida, bando de estranho. Estamos aqui hoje para mais uma aula nossa do pós-médio de biologia, tá? Nessa aula de hoje nós vamos falar sobre ácidos nucleicos, tá bom? Lembrando que as aulas de pós-médio são revisões de conteúdos aí da primeira série, né? Conteúdos esses que são bastante cobrados em avaliações externas, como os vestibulares, como o Enem, são conteúdos que vão complementar bastante aí para vocês, tá bom? Então, eu espero que todos gostem da aula e vamos começar. Olha só, ácidos nucleicos, né? Ácido, composto de caráter ácido. Nucleico vem de núcleo. Então, os ácidos nucleicos são compostos de caráter ácido que foram encontrados inicialmente no núcleo das células. Hoje nós sabemos que eles não estão só restritos ao núcleo das células, que organelas como as mitocôndrias, por exemplo, possuem um DNA próprio, possuem um ácido nucleico próprio, tá? E a mitocôndria está no citoplasma. Então vamos aqui. Como eu falei, esses compostos, eles foram encontrados inicialmente no núcleo das células e eles têm como função aqui, ó, eles são responsáveis pelas informações hereditárias e controle das atividades celulares. Quem são os ácidos nucleicos, povo? DNA e RNA. Os ácidos nucleicos, eles controlam o DNA, ele é o comando, ele quem comanda, ele que determina tudo na nossa célula, tudo em um organismo, tudo em um ser vivo é determinado pelo seu DNA, tá bom? Então, nós temos aqui a estrutura, deixa eu apagar isso aqui. Nós temos aqui a estrutura do DNA, uma estrutura em dupla hélice, fita dupla, e a estrutura do RNA, que é uma estrutura de fita simples. Então, os ácidos nucleicos são representados pelo DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, e o RNA, que é o ácido ribonucleico. Vamos falar um pouquinho sobre eles. Primeiramente, vamos lembrar que eles foram descobertos no núcleo das células, tá? Porém, estão presentes no citoplasma e em algumas organelas. Os ácidos nucleicos, eles são macromoléculas, tá? São macromoléculas. O que é uma macromolécula? É uma molécula grande. Eles são chamados de polinucleotídeos. O que quer dizer poli, bando de bocó? Poli quer dizer muitos. Então, os ácidos nucleicos são macromoléculas formadas pela união aí de vários nucleotídeos, tá? Por isso são chamados de polinucleotídeos, que eles são formados pela união de vários nucleotídeos. Oh, mas o que é um nucleotídeo, professora? Vamos ver o que é um nucleotídeo. O nucleotídeo é um composto formado por três estruturas, por três moléculas, tá? Essas moléculas são um fosfato, um açúcar e uma base nitrogenada. Então, o nucleotídeo é uma molécula formada por um fosfato, um fósforo, um íon fosfato, PO4A-3, um açúcar, um carboidrato, um glicídio, que é uma pentose, quer dizer, um açúcar com 5 carbonos, tá? E uma base nitrogenada. Quem são as pentoses? No DNA nós temos a desoxirribose. No RNA nós temos a ribose, beleza? Então, ó, nucleotídeo. Um nucleotídeo é um composto formado por um grupamento fosfato, uma pentose, que é o açúcar, e uma base nitrogenada. Vamos ver a estrutura? Então, aqui nós temos a estrutura de um nucleotídeo, ó, um fosfato, a pentose e a base nitrogenada. A junção dos três recebe o nome de nucleotídeo. A junção só da pentose com a base recebe o nome de nucleosídeo. Então, fosfato, íon PO4A-3. A pentose é um açúcar, desoxirribose no DNA, ribose no RNA. E as bases nitrogenadas que são adenina, timina, citosina, guanina e uracila. Beleza, Creuza? Bora lá! Continuando aqui, como eu falei, o grupo fosfato ou ácido fosfórico, tá? Na molécula de DNA, gente, esses fosfatos se unem e formam as fitas, tanto no DNA quanto no RNA, o fosfato se une às pentoses, formando as fitas, né? Na molécula de DNA, a gente tem uma dupla hélice. Nós temos aqui as fitas,
Ficou lindo. Essas fitas são formadas pelo fosfato e o açúcar. Na molécula de RNA é apenas uma fita única. Então, DNA, fita dupla, RNA, fita única. Então, os íons fosfatos se unem às pentoses no DNA e formam uma espécie de um corrimão. Vamos pensar na molécula de DNA como uma escada. Uma escada não tem dois corrimãos, ou corrimões, e os degraus. Os corrimãos são formados aí, ou corrimões, que eu não sei, são formados pela união do fosfato e da pentose. E os degraus são formados aí pelas bases nitrogenadas, beleza? Como eu falei, no DNA nós temos como o açúcar, como a pentose, a desoxirribose. No RNA nós temos a ribose. Aqui eu trouxe a estrutura para poder mostrar para vocês a diferença. A diferença é mínima, tá? A diferença do DNA para o RNA, da desoxirribose para a ribose, é só esse oxigênio aqui, ó. Tá vendo? Que tem esse oxigênio aqui na ribose e não tem ele aqui na desoxirribose, mas são pentoses, são açúcares carboidratos com 5 carbonos. Tá bom? Então, a diferença é pequitica, é só esse oxigênio. Continuando. As bases nitrogenadas. Bases nitrogenadas são compostos formados por nitrogênio básico, né? Formado por carbono, hidrogênio e nitrogênio. Elas são formadas por um anel e, por esse motivo, elas podem ser de dois tipos. Existem dois tipos de bases nitrogenadas, as púricas e as pirimídicas. As púricas ou purinas possuem dois anéis carbônicos. Quem são elas? A adenina e a guanina. As pirimídicas ou pirimidinas possuem apenas um anel de carbono, que são a citosina, a timina e a uracila. Ai, como assim anel de carbono? Tá pensando em anel de pôr no dedo aí, né? Aposto que é um bando de coisa esquisita, tá? Isso é química orgânica. Vamos dar uma olhadinha aqui na figura. Olha aqui, tá vendo isso aqui, ó? Essa estrutura é chamada de anel carbônico. Tá vendo que, ó, a timina, a citosina tem só um anel carbônico? Essas são as pirimídicas, tá? São as bases que possuem apenas um anel carbono. Tá vendo que a adenina e a guanina tem dois anéis, ó? Um, dois. Então, elas são as bases chamadas de púricas. Então, as bases nitrogenadas são classificadas em dois grupos. Pirimídicas tem só um anel carbônico. As púricas têm dois anéis carbônicos. A uracila também é uma base púrica, tá? Eu não coloquei a figura dela aqui, desculpa. Continuando. Então, ó, deixa eu apagar aqui para vocês verem. Só um minutinho, ó. Então, ó, de novo. Bases pirimídicas são simples, tem só um anel carbônico. Quem são elas? É a citosina e a timina. As bases púricas são duplas, tem dois anéis carbônicos. Adenina, a guanina e faltou aqui a uracila, que eu esqueci de colocar, tá bom? Continuando. Vamos falar agora especificamente sobre a molécula de DNA. A sigla DNA, galera, quer dizer ácido desoxirribonucleico. É quase um palavrão. Olha que nome bonito, papai e filho. Desoxirribonucleico, vem cá. Desoxirribonucleico. Você arruma a sua cama. Vai ser um nome massa, vocês não acham, não? Tá? Então, DNA vem da sigla em inglês, tá? Quer dizer ácido desoxirribonucleico. O DNA de uma célula comanda toda a atividade celular. O DNA de um indivíduo comanda toda a atividade do indivíduo. É ele quem manda, é ele que determina, beleza? Então, vamos falar um pouquinho sobre ele. Então, ó, DNA, como eu falei, vem do inglês. O meu inglês está maravilhoso. Desoxyribonucleic acid, do English, né? Para o português fica ácido desoxirribonucleico. Muita gente no português chama de ADN, tá, povo? Se vocês virem a sigla ADN aí, quer dizer ácido desoxirribonucleico. Estrutura molecular, primeira coisa. A estrutura molecular do DNA, ela foi proposta em meados aí do século XX por dois cientistas, né, o James Watson e o Francis Crick. Foi proposto em 1953, que é a estrutura chamada de estrutura da dupla... Ai, pera, ficou péssimo, gente. Estrutura da dupla hélice.
Esse modelo da estrutura dupla hélice rendeu a esses indivíduos 2 prêmios Nobel, só 2, tá? Um de fisiologia e um de medicina em 1962. Né? A molécula da dupla hélice, que é a molécula de DNA, consiste em 2 cadeias de nucleotídeo enroladas entre si, formando espiral. Então, é isso aqui, ó. 2 cadeias de nucleotídeo torto enrolados entre si, formando uma espiral. As fitas são formadas pelo fosfato e a pentose, o açúcar. E aqui, ó, formando os corrimões, nós temos as bases nitrogenadas, que no caso do DNA, as bases nitrogenadas do DNA são a adenina, a timina, a citosina e a guanina, beleza? Essas bases hidrogenadas, elas se unem por ligações chamadas de pontes de hidrogênio, ou só ligações de hidrogênio, que é o termo utilizado na química hoje, é ligações de hidrogênio, tá? Então, vamos aqui. Ó, estrutura da molécula de DNA. Tá aqui a molécula. Aqui, a mistura de azul e roxo, aqui, ó, nós temos as fitas. Tá aqui as fitas, ó. Fita 1, fita 2. Essas duas fitas, elas se entrelaçam. Elas são formadas pelo fosfato e pelo açúcar, que é, no caso do DNA, a desoxirribose, formando aí como se fosse corrimãos de uma escada. No meio aqui nós temos os degraus, que são as bases nitrogenadas. Como eu falei, quem são as bases nitrogenadas do DNA? A adenina, a timina, a citosina e a guanina. Como a molécula de DNA é formada por 2 fitas, ficou péssimo, torto. Como a molécula de DNA é formada por 2 fitas, galera, então a gente tem aqui, ó. Peraí. A gente tem fita 1, fita 2. Não vou desenhar em espiral não, que dá trabalho. Se na fita 1 você tem adenina, obrigatoriamente na 2 você tem timina. Se na 1 você tem citosina, na 2 você tem guanina. Se na 1 você tem guanina, na 2 você tem citosina. Se aqui tem timina, aqui você tem adenina. Por quê? Essas bases hidrogenadas, elas são meio preconceituosas umas com as outras, elas não gostam de todo mundo, tá? A adenina, ela só gosta da timina, tá? A adenina se liga à timina. E a citosina se liga à guanina. Elas não se ligam por pontes de hidrogênio. Entre adenina e timina tem 2 pontes de hidrogênio. E entre citosina e guanina tem 3 pontes de hidrogênio. Então, existe uma afinidade entre essas bases no DNA. Então, sempre, se você tem adenina numa fita, obrigatoriamente na outra você tem timina, ligada por 2 pontes de hidrogênio. Se em uma você tem citosina, obrigatoriamente na outra você tem guanina, ligada por 3 pontes de hidrogênio, beleza? Continuando aqui, então, ó. Como eu falei, né, a adenina se liga-se à timina por 2 pontes e a guanina liga-se à citosina por 3 pontes. Existe aqui uma regra chamada regra de Chargaff, que foi o cara que descobriu aí que a composição do DNA varia de uma espécie para outra, né, especificamente na quantidade das bases nitrogenadas. Em qualquer DNA, a quantidade de adenina é igual à de timina. Por quê? A adenina não liga à timina. Então, se você tem 3 moléculas de adenina numa fita, obrigatoriamente você tem 3 de timina na outra. Senão seu DNA vai ficar torto, ficar com uma perna maior que outra. Se você tem 4 de citosina numa fita, obrigatoriamente você tem 4 de guanina em outra fita. Então, na molécula de DNA, a quantidade de adenina é igual a de timina e a de citosina é igual a de guanina. Beleza, Creuza? Porque para as duas fitas ficarem iguais. Essa regra chama regra de Chargaff, tá? Que fala aí dessa paridade das bases e que fala aí da quantidade delas. Vamos ver se vocês entenderam? Olha só aqui, ó. Olha um exemplo. Pense e responda. Uma amostra de DNA foram observados 30% de adenina. Então, a adenina é igual a 30%. Obrigatoriamente, se tem 30% de adenina, obrigatoriamente você tem 30% de timina, certo? Quanto sobra para as outras duas bases? Porcentagem total é 100, não é? Aqui você tem 60% já. Para 100, falta quanto? 40%, não é assim?
a citosina e a guanina também não têm a mesma quantidade, então obrigatoriamente você tem 20% de citosina e 20% de guanina, tá bom? Então, ó, em uma amostra de DNA foram observados 30% de adenina, 30% de timina e 20% de citosina. Qual seria a proporção observada de guanina? 20%. E uracila? Nada, isso aqui é pega, uracila é 0. DNA, galera, não tem uracila. DNA não tem uracila, DNA tem timina. A uracila é uma base nitrogenada exclusiva do RNA, beleza? Então, continuando aqui, ó. A molécula de DNA, ela é capaz de se autoduplicar, tá? Por um processo chamado de autoduplicação semiconservativa. Ou seja, ela se multiplica, tá? Então, autoduplicação ou replicação é a capacidade do DNA de originar cópias exatas de si mesmo. Esse processo se chama autoduplicação semiconservativa. Importância. Permite que após a divisão celular, as células filhas recebam a mesma quantidade de DNA das moléculas da célula mãe. Galera, imagina se o DNA não duplicasse. Toda vez que a nossa célula se divide por mitose ou por meiose, a quantidade de DNA ia dividir ao meio até acabar, tá? Então, o DNA, como a gente viu ano passado lá em divisão celular, o DNA ele se autoduplica antes da divisão, lá na intérfase, ocorre a duplicação do DNA ou duplicação dos cromossomos. Esse processo de autoduplicação ou replicação recebe o nome de semiconservativa, porque nas novas fitas formadas sempre conserva um pedaço da fita mãe, tá bom? Vamos entender como é que ocorre essa duplicação. Então tá aqui, ó, você tem aqui uma molécula de DNA original. Tá aqui, ó, adenina, timina, 2 fitas, beleza? O que que vai acontecer? A primeira coisa a ser feita é a separação dessas fitas, tá? Essas fitas, elas vão se abrir. Quem vai fazer essa abertura é uma enzima chamada helicase. A helicase vem aqui e vai abrindo as fitas de DNA. Depois vem outra enzima chamada DNA polimerase. Essa enzima DNA polimerase, ela vai identificando os nucleotídeos livres, tá? Os nucleotídeos livres, e vai trazendo outros nucleotídeos para irem se ligando a essa fita que está sozinha, beleza? Por fim, vem uma enzima chamada transcriptase, tá? Mentira, a transcriptase é lá no RNA, perdão. Aí vem a enzima DNA polimerase, que faz aqui a leitura, ela observa os nucleotídeos livres e traz o par correspondente. Então, se ela vê uma citosina livre, ela vai lá e traz uma guanina para poder se unir à citosina. Se ela viu uma adenina livre, ela vai e traz uma timina. Quem faz isso? A enzima DNA polimerase. Aí, por fim, você tem 2 novas moléculas. Você começou aqui com uma molécula chamada molécula mãe, agora você tem 2 moléculas que são as moléculas filhas. E observe que essa molécula 1 carrega essa fita da molécula mãe, essa molécula 2 carrega essa fita. Por isso que chama duplicação semiconservativa, porque as 2 novas moléculas formadas carregam uma parte da molécula mãe de DNA que deu origem, tá? Então, ó, de novo, você tem a molécula de DNA original, tá aqui. Essa molécula vai ter as pontes de hidrogênio rompidas. Essas pontes têm que ser separadas para as fitas se separarem. Quem que separa? A helicase. Beleza, separou as pontes de hidrogênio, as 2 fitas começam a se abrir, a se separar. Aí vem a enzima DNA polimerase, vai identificando cada nucleotídeo livre e vai trazendo outro nucleotídeo para se ligar a ele. Aí, por fim, 2 novas fitas são formadas. Este é o processo de duplicação ou replicação do DNA, chamado de autoduplicação semiconservativa. Como eu falei, chama-se semiconservativa porque cada molécula filha formada, ela é formada por um filamento antigo que veio do DNA original, que veio do DNA mãe. Por isso, semiconservativa, conserva a metade, beleza? Vamos falar agora sobre o RNA, tá? O RNA, que é o ácido ribonucleico. É um polinucleotídeo, é formado por vários nucleotídeos. Ele se origina a partir do DNA, por um processo chamado transcrição, tá?
É um processo. O que é transcrever? É escrever novamente, certo? Então, o DNA ele é lido e reescrito na forma de RNA no processo chamado transcrição. Quem é a pentose? Quem é o açúcar do RNA? É a ribose. Quem era do RNA? Desoxirribose. Quem são as bases nitrogenadas do RNA? É adenina, uracila, citosina e guanina. Ó, uracila no lugar da timina. RNA não tem timina. E o RNA não possui dupla hélice, ele é formado por uma única camada, ele é formado por uma fita única, beleza? Transcrição do RNA. Como eu falei, o DNA dá origem ao RNA para um processo chamado de transcrição. Então, vamos lá. Você tem aqui o primeiro desenho, a primeira etapa. Está aqui a molécula de DNA, certo? Primeira coisa que vai acontecer, de novo, vai quebrar as pontes de hidrogênio entre as bases para separar as fitas. Quem faz isso é uma enzima chamada RNA polimerase. A enzima chamada RNA polimerase, ela separa as fitas do DNA, ela quebra, elas rompem a ponte de hidrogênio para separar as duas fitas. Dessas duas fitas do DNA, apenas uma vai ser utilizada como molde, tá? Que é chamada de fita ativa. Ela vai ser utilizada como molde para ser transcrita na forma de RNA. Então, aqui, ó, nós vimos que é essa fita aqui, ó, fita 1, e aqui nós temos a fita 2. A fita 1, ela vai ser lida por uma enzima chamada transcriptase. Ficou péssimo, deixa eu escrever de novo. Então, a fita 1, meu computador vai descarregar, galera, aguenta só um minutinho aí. Inferno. Pronto. A fita 1, ela vai ser lida por uma enzima chamada transcriptase e vai ser transcrita na forma de RNA. Como? Tá? Como é que isso vai acontecer? Ó, tá aqui a fita de DNA que vai ser lida. Então, aqui ela estava com adenina, timina, guanina, citosina e adenina. Vou pegar só um pedaço. A enzima vai transcrever em RNA. Como? Onde tinha adenina, vai virar quem? Uracila. Onde tinha timina, vira adenina. Onde tinha guanina, vira citosina. Onde tem citosina, vira guanina. Onde tem adenina, vira uracila. Então, a fita de DNA foi transcrita na fita de RNA. É só substituir as bases, tá? Como que é a substituição? Se tinha adenina no DNA, para o RNA vai uracila. Se tinha citosina, vai guanina. Se tem guanina, vai citosina. Se tem timina, vira adenina. Beleza? Isso se chama transcrição. É o processo em que o DNA, ele é, vamos colocar assim, entre aspas, lido e transcrito na forma de RNA. Tá bom? Principais diferenças entre o DNA e RNA, vamos lá, com relação às bases nitrogenadas. Quem são as bases do DNA? Quem são as púricas do DNA? Adenina, guanina. No RNA, adenina, guanina, beleza. Quem são as pirimídicas? No DNA, citosina e timina. No RNA, citosina e uracila. RNA não tem timina. Quem é o açúcar? A pentose do DNA, desoxirribose. Quem é a pentose do RNA? A ribose. Esqueci de colocar aqui, ó, com relação à estrutura. Com relação à estrutura, o DNA é fita dupla. E o RNA é fita simples, beleza? Essas são as diferenças entre as moléculas de DNA e RNA. Bom, meu povo, era isso que eu tinha que relembrar para vocês aqui com relação a ácidos nucleicos. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, me chame lá no nosso grupo de WhatsApp, tá? Vão até o Google Classroom, baixem a listinha do pós-médio, copiem os exercícios, respondem seu caderninho, tira a foto, posta a foto da atividade no Google Classroom e me chama no grupo para tirar as dúvidas. Beleza, Creuza? Beijo, povo. Tô com muita saudade de vocês. Sinto muita falta dos enjoos de vocês. Sinto a falta de tudo, até da conversa de vocês eu sinto falta. Sério mesmo, tá? Saudade, amo muito todos vocês. Fiquem bem, tá bom? E até a próxima aula. Beijo, amados.